Boa noite. Viram tanto que o tempo avança? Vocês receberam 3 boa tarde, agora um boa noite. A gente tem que acordar, porque o tempo não espera que nós estejamos à sua disposição. Desejo a todos uma viagem agradável nesse tema, que algum tempo atrás eu procurei trazer para uma palestra, baseado em um versículo que teve uma importância fundamental na minha aproximação, na minha conversão à doutrina espírita. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando eu vivi esse versículo em outras épocas, com outra visão, preso mais a uma parte dogmática do cristianismo, eu não conseguia perceber a profundidade da verdade que liberta. Que é aquela verdade que entra em nosso ser, alimenta-nos do conhecimento, e esse conhecimento se transforma em ação, se desdobra em cristianismo vivo. Baseado nisso, eu procurei trazer essa reflexão. E essa primeira imagem, ela já nos reflete qual escada nós estamos escolhendo para a nossa progressão cristã. Temos plena consciência de que vivemos um momento reencarnatório através da graça, da misericórdia divina. Mas Deus espera que nós cumpramos a nossa obrigação. Que escada nós escolhemos para nos aproximar de Deus, para chegarmos com o cristianismo naquilo que Ele espera de nós? Dentro da doutrina nós temos algumas pessoas que se acomodam, achando que vieram nessa proposta reencarnatória não para ser feliz, que vieram apenas para expiar. E abordam somente o lado negativo ou o lado que pesa na nossa vida da expiação, como se expiação fosse um castigo, coisa que não o é. Muito pelo contrário. Quando avaliamos a expiação do outro lado com uma visão cristã, nós perceberemos que Deus nos concede a oportunidade de depuração, como nos fala a Bezerra de Menezes. Nós não viemos apenas quitar os débitos, os quais nós os fazemos. Espero que o fazemos, porque assim nós vamos nos purificando. Assim nós vamos depurando em nós tudo aquilo que amealhamos em outras encarnações e nos tornamos mais perfeitos para servir Jesus. Segundo Bezerra, nós escolhemos estar aqui para ajudar Jesus a construir um mundo melhor. E a construção desse mundo passa primeiro pela minha purificação, pelo meu aperfeiçoamento, pela minha saída de mim mesmo, de ver um mundo totalmente egocêntrico. Mas que eu perceba um mundo sobre a égide do Cristo, sobre as mãos do nosso Mestre Jesus. Quem nós somos hoje na nossa encarnação? Qual é o conjunto do nosso ser? O que nós nos tornamos ao longo das vidas? Nós somos a soma de nós mesmos. Ao longo de todas as propostas reencarnatórias, nós fomos expiando, fomos nos construindo, fomos nos refazendo, fomos adquirindo conhecimento e nos tornamos naquilo que somos nessa encarnação. Então, se tem algo que te incomoda nessa vida, olhe-se no espelho e você verá o maior responsável pela tua infelicidade, pela tua dor. Hoje colhemos tudo aquilo que plantamos em outras vidas. Deus nos permite trazer aquilo que nós fomos adquirindo como conhecimento. E numa declaração maior de amor, Ele nos concede os dons e talentos como forma de evolução, que é natural. O talento que cada um de nós carrega em si, vida após vida, é o conjunto da soma dos seus prazeres. É aquilo que nós temos natural. O meu talento não pode ser mensurado ao do outro, apesar de ser similar. Temos talentos iguais, é claro, mas em grau e em quantidade de perfeição diferenciado. Então nós somos aquilo que nós conseguimos ser. Nós nos produzimos ao longo da vida. Que vida é essa que nós vivemos? Quando nós não temos uma doutrina, quando nós não temos um conhecimento cristão, nós vamos captando dados na nossa existência. Dados são informações fragilizadas, fragmentadas, isoladas. E muitas vezes nós vivemos a religião preso a dogmas, principalmente de versículos. E aí pegamos um versículo, decoramos e fazemos daquilo uma verdade relativa. E muitas vezes, para julgar os outros, transformamos também em verdades absolutas.
E queremos que as pessoas se formatem naquele conhecimento isolado. Mas nós que estamos aqui nessa casa, que temos a oportunidade de conviver com a doutrina espírita, não podemos relegar a riqueza de conhecimento que ela nos propicia. As informações que ela nos oferta, que é exatamente a condensação desses dados. Ela transforma-as em informações lógicas e elucidativas de nós mesmos. Aqui o texto do Conheça-te a ti mesmo. É o primeiro passo para que você possa trazer para dentro de si qual é a lógica da sua existência. Por que nós estamos aqui? E aí ela nos responde quem somos, de onde viemos, para onde vamos. Mas o que é mais importante que a doutrina nos revela? O que nós podemos fazer enquanto estivermos a caminho. Qual é a minha responsabilidade? Muitas vezes nós adquirimos instruções. E essas instruções, quando enchem o nosso ser e não se desdobra em ação, vira pedra de tropeço. Quanto mais eu sei, quanto mais eu adquiro conhecimento, mais seletivo, preconceituoso eu me torno. Porque aí eu tenho parâmetros para julgar as pessoas. E nós começamos a ver as pessoas na perspectiva dos seus defeitos. Porque somos juízes dos outros. Instrução não é para isso. A instrução deve servir de alavanca para nos aprimorarmos, primeiro, o próprio ser espiritual. Deixa de julgar, deixa de enxergar os outros. A instrução tem que me mover e tem que trazer em mim uma oportunidade de construção de um mundo melhor, em especial à minha volta. Quando eu me fecho no conhecimento, não deixando que esse conhecimento desdobre-se em ação, especialmente cristã, eu me isolo daquilo que é a proposta divina, de melhorar o mundo e implantar o reino dos céus. Instruir-se, conscientizar-se, trabalhar e reformar. Buscar na doutrina as instruções necessárias para se qualificar como coautor na construção desse universo. Por muitas vezes nós já falamos sobre isso. O reino dos céus não foi construído e nem ofertado por Jesus de maneira já concluída. Jesus apenas anunciou o reino dos céus conforme descrito no padrão dos seus habitantes ou daqueles que num momento especial viverão esse reino dos céus. No livro de Mateus, as bem-aventuranças, capítulo 5. Ali ele define os misericordiosos, os que têm sede de justiça, aqueles que amam, aqueles que percebem os outros. Esse é o reino que ele quer que nós construamos a partir do conhecimento que nós temos. Portanto, a instrução deve me conscientizar que nós, eu, você em especial, somos coautores na construção desse universo. Assim como Deus não concluiu o universo, Ele também não agiu de maneira conclusiva na nossa criação. Ele nos criou perfeito em sintonia espiritual, deixando-nos o livre-arbítrio para que nós pudéssemos nos formatar ao longo das nossas existências. Deus nos ama tanto que deixa sobre nossa gestão o que nós faremos de nós mesmos. E a instrução que me conscientiza me move ao trabalho. E a doutrina de todos os segmentos religiosos cristãos é aquele que conclama todos os seus seguidores, aqueles que são simpáticos, a procurarem na ação cristã uma forma de engrandecer-se como ser espiritual. Não é o engrandecimento da vaidade, do orgulho, da arrogância. É o conhecimento, é o engrandecimento da humildade em servir ao próximo, tal qual Jesus veio para servir. É mostrar-se sempre apto e à disposição para que o Cristo possa agir por nosso intermédio. E quando eu conscientizo e começo a trabalhar, eu vou promovendo a minha reforma de maneira gradual, de maneira bem pontual naquilo que eu tenho. Quem que evolui numa proposta reencarnatória? É o ser humano ou o ser espiritual? Claro que é o espírito. Portanto, quem tem que renovar-se numa caminhada rumo à sua própria evolução é o espírito. E nós reencarnamos sob a luz divina, com a proteção das oportunidades que Deus nos coloca para evoluirmos.
Mas quando nós fazemos o conheça-te a ti mesmo, aí muitas coisas ruins nós deparamos conosco, porque somos baú aonde tem coisas boas e coisas negativas. Como eu administro isso? Conscientizando de implementar novos conceitos e desenvolver aquilo que eu tenho de bom. E reformar não é destruir, é aceitar-se como alguém que carrega ainda características negativas, que o mundo chama de defeito. Eu não chamo, não temos defeito. Temos características que ainda não percebemos a sua importância na nossa construção espiritual. E amar-se é se ver como um ser ainda em formação. E quando eu me amo, eu consigo me projetar no outro, porque eu me aceito. E quando eu me aceito, eu tenho que ter uma sede de instrução, de conhecimento. E quantos livros a doutrina coloca à nossa disposição, para que eu possa me alimentar daquilo que são informações espirituais e me tornar realmente um responsável pela mudança do mundo. E aí eu venho com a instrução e promovo a minha reforma. Mas o que é a reforma que Deus espera que nós tenhamos? Primeiro, elimina o sofrimento da sua reforma. Quantas vezes deixamos para o ano seguinte a nossa mudança, a nossa reforma, porque ela é traumática, ela é dolorida, ela vai me tirar da zona de conforto, ela vai mudar o meu ser, ela vai me trazer uma consciência de que eu não sou nada daquilo que sempre fui, ela vai me mover em direção a situações diferenciadas. E aí eu refugo, eu tenho medo de transformar. Por isso nós usamos muito na minha época de evangélico a palavra conversão. Fulano converteu. Converter-se é trocar de opinião e mudar os seus conceitos. E a doutrina quer a nossa conversão numa prática cristã dos seus ensinamentos. Por isso nós temos que conquistar o ser velho que está dentro de nós. Não é agredi-lo, dizer você não presta, você é o incapaz, você tem que sofrer, você tem que se martirizar. Açoita-se, não. Nós temos que conquistar esse ser, renová-lo com os conhecimentos que a doutrina traz e educá-lo a ser um agente do bem. Nós não matamos nada daquilo que nós fomos. Nós transformamos esse ser que está dentro de nós. Reforma íntima é a melhoria de nós mesmos e não a anulação de parte de nós. A potencialidade que eu tenho para cometer atos que não são agradáveis a Deus, eu posso utilizá-la para acrescentar o cristianismo em ação. Esse potencial pode ser utilizado num convite como esse que foi feito agora. Próximo domingo, aonde que será? Aqui, para ir atender os irmãos que estão lá em Trindade. É sábado? Hello, sábado. Isso é potencializar aquilo que eu tenho. Eu não vou anular o meu descaso, a minha indiferença à dor do outro, mas eu posso mudá-la e ter nessa indiferença algo que me leva à ação. O objetivo da reforma é a nossa felicidade. Deus jamais desejaria que nós sofrêssemos na nossa encarnação. E qual é o momento especial que nós vivemos na doutrina? Nós vivemos por tempo, por época, por eras, e agora o Espiritismo alcança o período maior da maioridade. É a hora do Cristo viver em nós. Qual que é a missão do Brasil na transformação do mundo de regeneração? A missão do Brasil, aos olhos de Jesus, definida em 1250, conforme nos narra o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. A missão do Brasil é cristianizar as ações entre as pessoas. Somos todos conclamados nesse momento a ressignificar, a dar um conteúdo maior, um conteúdo mais ativo na nossa vida. Repensar, avaliar e edificar a fraternidade. Essas são as nossas ações a ser feito em prol da doutrina que ora nos apresenta. A era de regeneração já se faz presente em nosso meio. Iniciou-se em 2007, o último período de uma geração de 70 anos, conforme descrito numa das perguntas do Livro dos Espíritos. A doutrina será uma crença comum, ou fica uma crença geral, ou ficará restrita a grupos de estudo. Passar-se-ão 3 gerações, até que a doutrina se torne crença geral. Estamos vivendo a última, 2007 até 2082.
É esse período que nós escolhemos. É aquilo que Bezerra chama de a hora última, não última hora. A hora última daquilo que foi previsto. É o momento do exílio em nosso sistema planetário, onde espíritos que hoje optaram apenas pela maldade, pela crueldade, não mais habitarão esse momento. Mas isso nos conclama a nos transformarmos, a renovar os nossos conceitos, a reciclar a nossa metodologia existencial, a trazer para nós uma gestão diferenciada do que nós definimos como religião. Religião não é engessamento das pessoas. Religião é a libertação das mentes que devem ser emancipadas, transformando-se em pessoas mentalmente mais focadas naquilo que o Espiritismo deseja que seja. Na questão 941, resumindo em 5 itens, define-se o que a doutrina espera de cada um de nós na nossa renovação. Primeiro, elevação acima das paixões. E eu coloquei essa imagem de um barco com uma luz isolada para dizer que cada ser é o único responsável por si mesmo. Essa conscientização, esse desdobramento nessa mudança é pessoal, é foro íntimo. Eu escolho ser. Agora, elevar-se acima das paixões é deixar o ser animal não subjugado apenas aos seus instintos. O espírito não vive o ser animal. O espírito vive os sentimentos. O ser instintivo, que é o ser humano, ele se entrega às paixões, que são os desequilíbrios, os descontroles do sentimento, de maneira exagerada, algumas vezes até violenta. Controle e moderação nos desejos. Hoje nós somos movidos aos nossos desejos em especiais. Nós nos prestamos à nossa mídia, principalmente o pessoal de marketing, que sabe o ponto certo para gerar em nós o desejo de renovarmos aquilo que nos suporta e que nos traz o nosso consumo. Quantas vezes trocamos do aparelho celular durante o ano? Quantas vezes trocamos algo que nos traz prazer? É um controle exagerado. Nós damos mais vazão aos desejos do que às nossas necessidades. E quando a doutrina nos fala de desejo, é que você estabeleça um limite de uma vida curta, efêmera, que é a vida humana. Conduta de calma e serenidade na condução dos seus momentos. Calma e serenidade é equilíbrio espiritual e equilíbrio emocional. É eu ser uma pessoa baseada nos conceitos cristãos, mas que tenho sempre o mesmo comportamento nos meus relacionamentos. Quer seja familiar, quer seja no trabalho. Não é aquela pessoa que alguém tem que esperar de 5 a 10 minutos para saber como abordá-la. Não sabe se está nervosa, se está descontrolada. E é complicado conviver com pessoas assim. Calma e serenidade. Felicidade com o bem que faça. Um trabalho como esse que foi feito o convite da visita a São Cotolengo, eu acredito que quando termina o trabalho, todos saem alegres e satisfeitos. No centro que eu trabalho, que nós temos um grupo, que nós temos no 3º sábado de cada mês, uma ação de rua. Nós distribuímos em torno de 170 a 180 marmitex. Focamos depósito de lixo com aqueles catadores de material reciclável, com aqueles carrinhos, seres que vagam o dia inteiro para sobreviver daquilo que nós jogamos fora. E nós os visitamos a partir das 18 horas, levando a eles uma marmita, roupas, tênis, bonés, que é o que eles mais gostam, e levamos o conforto. E aí nós comentamos, nós estamos distribuindo comida? Não. Nós estamos distribuindo esperança e consolo, conforme no pé de Jesus. E quando encerra esse trabalho, nós estamos extremamente extasiados com o que nós fizemos. No domingo nós temos uma outra atividade. Nós ofertamos aos internos do Batuíra o jantar. E montamos 4 domingos seguidos. A cada domingo uma casa espírita. Sendo que a cada domingo, certo? O último domingo quem faz é um grupo católico. Que internalizou a ideia de ofertar aos internos o jantar. E ofertamos a eles com carinho, cantamos com eles. Isso é felicidade com o bem que nós fazemos. Isso enriquece o espírito e nos traz liberdade cristã.
superação das contrariedades sem sofrimento. O tempo que eu paro reclamando da dor que me visita é o tempo que eu poderia estar utilizando para evitar dores possíveis. Não existe desgraça que erre endereço. Nada que me acontece é por acaso. Se veio é porque eu o plantei. Então pare de reclamar. Comece a procurar alternativa. Quando eu percebo na doutrina espírita a magnitude de Deus na nossa vida e tenho uma orientação maravilhosa, Deus nos concede a gestão da nossa próxima encarnação. O que nós queremos ser na outra? Se conseguirmos voltar aqui no Brasil, será maravilhoso. Melhor lugar para se reencarnar. Mas a fila está muito grande. E a prioridade é para quem nunca reencarnou aqui. Porque aqui é um país maravilhoso para se viver o cristianismo. Portanto, existem muitos espíritos em outros locais que querem aqui voltar. Aproveite a sua estada aqui e faça o que for melhor. E para encerrar, enquanto eles mexem na tecnologia que nos acompanha, é porque eu estive aqui na quinta e o filme que eu vou passar, e ele passou bem um delay de tempo muito demorado. E aí truncou a música. E aí? Não tem problema a leitura lá. Tá, fico quieto. Reformar-se é reconhecer que o cenário existencial é a porta para a eternidade em forma de amor. Qual é a nossa porta para a eternidade? É o ser espiritual que continua vagando, que continua se reconstruindo, que continua se reformatando, se reeducando, se reformando e é cada dia se instruindo mais. Todos os dias, a todo momento, nós recebemos dados, informações. O que nós fazemos com isso? No trânsito que nós convivemos, ao vir para cá, nós colhemos muitas informações à nossa volta, que geraram em nós o quê? Reações positivas ou não, sentimentos ou não. O que nós fazemos com a nossa vida? E eu separei um vídeo de um grupo, não é no Brasil, acredito que seja no leste europeu, aonde eles percebem também que precisam ver o outro, que precisam perceber a vida de outras pessoas, mas ver o outro na perspectiva de vida dele, não na minha em relação a ele. E esses jovens saem levando uma mensagem maravilhosa de amor e de valorização ao ser que sofre. Vamos ver o filme. Entschuldigung, darf ich dich kurz stören? Ich würde mir gerne mal deine Eimer leihen, wäre das möglich? Mein Eimer? Ja, ein bisschen drauf spielen. Spielen mit meinem Eimer? Ja. Ein bisschen Musik machen. Cool, danke. Hi, nicht schlecht. Ja? Probieren wir noch mal was anderes. Some usual day, everything seems okay. Lights in the mirror are perfect for work. The headphones are like a shield to the silence. What would be if you were taking a look? Oh, another chance to change is gone. Never believe once good friends, you have to find them. This is the day, don't look away from the wings of humanity today. This is life, 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 life is too short to wait a chance.
Every evening you're watching TV, there's another misery. All the pictures and numbers you see, 'cause you don't mind. Every day, close your eyes and go to bed. What would be if you were taking a look? Oh, another chance to change the song. Everyone who wants with friends, you have to find them. This is today, don't look away from the things of humanity today. This is life, 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 life is too short to wait a chance. Danke für den Eimer. Schönen Tag dir noch. Esses rapazes podem esquecer desse homem, mas esse homem não vai esquecer jamais desse momento especial. Onde ele foi percebido, ele foi visto, ele foi valorizado, respeitado na sua condição de alguém à margem da vida, à margem da sociedade. Se você quer surpreender alguém que bate a sua porta, que te pede 10 centavos, dê a ele 10 reais. Não julgue o que ele vai fazer com aquilo que você der. Numa das entregas de marmitas nas ruas, nós chegamos num depósito de lixo lá perto da Santa Casa. E batemos no portão e a gente grita, olha a janta, ele já nos conhece. Já tem 4 anos que nós fazemos essa atividade. E aí quando abriram o portão, eles estavam fazendo um churrasco. Dentro do lixo, no meio do papelão, tomando cerveja, tomando pinga. E eu ainda brinquei, olha, chegou o tira-gosto para vocês. E entregamos a marmita e eles bebendo. No final das atividades, quando nós abrimos espaço para aqueles que nos visitam a primeira vez, que participam do trabalho, tinha uma senhora que ela disse, eu estou engasgada com uma coisa que aconteceu hoje, eu preciso falar. Aí eu disse, fique à vontade. Eu nunca entregaria uma comida para aquela turma que estava bebendo cerveja. Se eles têm dinheiro para comprar cerveja, eles podem comprar a comida. Será que é assim que nós devemos ser? Juízes da vida de outrem? Não deixar que eles tenham o prazer de depois de ficar o dia inteiro empurrando um carrinho, fazer um churrasco que todos nós fazemos e sabemos o tanto que é importante e o tanto prazer que nos dá? Eles terem um momento de existência. Porque a vida deles não é vida, é só existência. Mas uma existência mais prazerosa, de reunir os amigos e tomar alguma coisa, comer aquilo que... Nós não devemos ter olhos de julgamento às pessoas. Deixar que eles tenham também alegria, não só de empurrar o carrinho e encontrar um baú repleto de papelões e que vai dar talvez um ganho melhor. É respeitar as pessoas nas suas individualidades. Nós não sabemos o propósito da vida de ninguém. E não devemos ser juízes também da vida de ninguém. Devemos nos olhar primeiro. E tudo aquilo que nós percebemos no outro e que pudermos auxiliá-los a ter momentos de alegria, talvez seja esse o cristianismo que Deus espera. Eu não posso pegar essas pessoas, levá-las para minha casa e dar a elas melhores condições de vida, mas eu posso propiciar aonde elas estão habitando melhores condições. Instruir-se e reformar-se é tirar o peso da instrução e transformá-lo num cristianismo de ação a seu favor em especial. Instruir-se e reformar-se é deixar Jesus agir por seu intermédio 24 horas por dia. Só assim a nossa reencarnação fará sentido a nós e aos olhos de Deus. Boa noite, felicidades a vocês e até uma próxima oportunidade.